Porciúncula, Basílica de Santa Maria dos Anjos, Assis. Olá, paz e bem. Entre as comemorações mais características da espiritualidade franciscana, o perdão de Assis, também conhecido como indulgência da Porciúncula, ocupa um lugar único na história da Igreja. Sua origem remonta ao ano de 1216, quando São Francisco de Assis, rezando na pequena igreja da Porciúncula, teria recebido a inspiração de pedir ao Papa Honório III uma indulgência plenária, destinada não a alguns poucos privilegiados, mas a todos os fiéis sinceramente arrependidos. O pedido representava uma novidade extraordinária para a época, visto que as indulgências plenárias estavam geralmente vinculadas às grandes peregrinações ou às cruzadas. Há mais de 8 séculos, o dia 2 de agosto atrai peregrinos de todas as partes do mundo, fazendo da Porciúncula um dos principais lugares da misericórdia cristã. Emblema, a Porciúncula, São Francisco em oração diante de Cristo e da Virgem, os anjos, o Papa Honório III, a Basílica de Santa Maria dos Anjos. A Porciúncula era uma antiga capelinha dedicada a Santa Maria dos Anjos, pertencente aos monges beneditinos do Monte Subásio. Restaurada pessoalmente por São Francisco no início de sua conversão, tornou-se o centro da nascente fraternidade franciscana. Aqui ocorreram alguns dos eventos fundamentais da história da Ordem: a aprovação da primeira fraternidade, a consagração religiosa de Santa Clara na noite do Domingo de Ramos, de 1212, o célebre capítulo das Esteiras de 1221 e, por fim, a morte do próprio Francisco em 3 de outubro de 1226. Ainda hoje, a pequena capela é preservada no interior da grande Basílica de Santa Maria dos Anjos, edificada a partir do século XVI para protegê-la e acolher o crescente número de peregrinos. A origem do perdão. Segundo o relato transmitido pela tradição franciscana, numa noite de julho de 1216, Francisco, recolhido em oração diante do altar da Porciúncula, viu Cristo e a Virgem Maria cercados por anjos. A pergunta do Senhor sobre qual graça desejava, Francisco não pediu privilégios pessoais, mas implorou que todos aqueles que, arrependidos e confessados, visitassem aquela igreja, obtivessem a plena remissão das penas devidas aos pecados. Cristo acolheu o pedido, convidando-o, porém, a obter a aprovação do pontífice. Francisco dirigiu-se então a Perúgia, onde residia o Papa Honório III, que teria concedido a indulgência. O primeiro anúncio público ocorreu em 2 de agosto de 1216, diante dos bispos da Úmbria e de numerosos fiéis. O relato da visão pertence à tradição hagiográfica. Já a difusão da indulgência é atestada por documentação medieval, em particular pelo chamado Diploma de Teobaldo, redigido no início do século XIV. A existência da indulgência é historicamente certa desde o século XIII. Entre os principais documentos figuram o Diploma de Teobaldo, bispo de Assis, e os testemunhos dos antigos cronistas franciscanos, os escritos de Pedro de João Olive, e da constante tradição litúrgica da Ordem dos Frades Menores. Uma indulgência revolucionária no século XIII, e as indulgências plenárias eram geralmente concedidas em circunstâncias excepcionais. O pedido de Francisco foi inovador porque estendia gratuitamente o benefício espiritual a todo fiel disposto a se converter. Sua intenção era profundamente pastoral: abrir as portas da misericórdia mesmo aos mais simples, sem riquezas nem longas peregrinações. Essa intuição antecipou alguns temas que se tornariam centrais na espiritualidade franciscana: a proximidade dos pecadores, a confiança na misericórdia divina e a simplicidade do caminho cristão. A indulgência hoje, atualmente, o perdão de Assis, pode ser obtido visitando a Porciúncula durante todo o ano, uma vez ao dia, ou do meio-dia de 1º de agosto à meia-noite de 2 de agosto, visitando uma igreja paroquial, uma igreja franciscana, uma basílica menor ou uma catedral autorizada. As condições exigidas pela igreja são confissão sacramental e comunhão eucarística, exprofissão de fé mediante a recitação do credo, recitação do Pai Nosso, oração nas intenções do Papa e sincero desapego de qualquer pecado. A indulgência pode ser aplicada a si mesmo ou a um falecido. O significado espiritual. O perdão de Assis não representa apenas uma prática indulgencional, mas sintetiza eficazmente a mensagem franciscana. Francisco coloca no centro não o temor do julgamento,
mas a misericórdia de Deus, que acolhe quem retorna com o coração arrependido. Por este motivo, a Porciúncula foi definida por São João Paulo II como um dos lugares mais significativos da reconciliação cristã e continua a atrair, todos os anos, milhares de peregrinos vindos de todo o mundo. Culto e legado, a celebração de 2 de agosto é hoje uma das principais datas comemorativas da Ordem Franciscana. Em Basílica de Santa Maria dos Anjos, constitui o centro mundial das celebrações, mas o perdão é vivenciado contemporaneamente em milhares de igrejas franciscanas e paroquiais. A indulgência da Porciúncula contribuiu, ao longo dos séculos, para difundir uma espiritualidade fundada na conversão pessoal, na confissão frequente e na confiança na misericórdia divina, elementos que continuam a caracterizar a tradição franciscana. Gian Pietro Catini,